Tá, e que a por Lava que Jato o era mais Sérgio Moro famosa. saiu, então, do governo, fazendo menção a que o combate à corrupção tinha sido afrouxado O problema pelo do governo Sérgio Bolsonaro? Moro ali foi que ele queria manter o diretor da Polícia Federal, o Valeixo, e o presidente queria trocar o diretor da Polícia Por quê? Federal. Aí você vai ter que perguntar para o presidente, Não, a mas gente sabe aí, pelo, né? Tem o lance O que corre do é filho, né? Da porque... rachadinha. É, porque aí quem... aqueles policiais ou delegados da Polícia Federal que começam a investigar os filhos do presidente ou o próprio presidente, eles são misteriosamente exonerados, afastados, transferidos. Não tem como ser exonerado, né? Porque policial federal é concursado. Transferido, afastado, sei lá o quê. Mas enfim. assim, o inquérito policial, ele não acaba, né? Se uma pessoa abrir um inquérito policial... ele não- Tudo bem, aí eu coloco um cupincha meu lá e o inquérito é engavetado. Tudo bem, não tem Bom, problema. aí eu não sei de nenhum caso específico em que o inquérito tenha sido engavetado. O único caso que eu sei é de uma investigação federal que foi parar na justiça em relação às rachadinhas do Flávio Bolsonaro e que uma juíza, juízes, né, de segunda instância do Rio de Janeiro arquivaram o caso por falta de provas. Aí você vai falar, não, então tem também gente no judiciário paga pelo governo federal. Não, vamos voltar lá se no você caso do falar- Sérgio Moro. Ele saiu Ele dizendo, saiu- olha, o combate à corrupção tomou um golpe do governo e eu não quero mais participar disso. Então você fala, porque ele queria manter o delegado. Queria manter o delegado Valeixo. Inclusive, a troca minha de mensagens com ele era porque ele queria manter o Valeixo e o Bolsonaro queria colocar o Ramagem. Então, você não sabe por quê? Você tinha tanta proximidade com ele assim e você não sabe por quê? É um mistério para você? Porque ele queria manter trocar o Valeixo. Eu acho que o Valeixo já estava lá há muitos anos. E, inclusive, uma coisa que os próprios delegados de Polícia Federal me falam sempre é que precisa oxigenar. Você precisa oxigenar a operação, as operações. E que é natural você trocar, pelo menos de 2 em 2 anos, o diretor da Polícia Federal. O Valeixo estava lá desde a era Dilma. Tá, mas Então, era natural que um presidente de direita entrasse e não quisesse manter o mesmo diretor que a Dilma indicou. Tá, mas então o Sérgio Moro era só ele dizer, beleza, troca aí. Eu quero saber por que ele reclamou a ponto de deixar o governo. Isso não Aí é, eu te- aí não eu é te qualquer pergunto, coisa. Apesar da gente cara. estar só conjecturando aqui A gente tá conjecturando. as razões pelas quais ele trocou ali, eu acho de uma certa, com todo respeito, de uma certa pequenez, assim, trocar o cara, porque quem indicou foi a Dilma, não sei o quê. É lógico, Eu tenho um tem pouco motivo. de... Não sei, é um pouco de... Não sei, não faz muito sentido lógico, sabe? Não é... Porque a Polícia Federal é um negócio meio sério, né, Igor? Se você for pensar, na Polícia Federal é onde nascem e morrem todos os casos de corrupção, de investigação, né? A Polícia Investigativa Federal do país. Então, assim, é natural que você... está na Constituição que quem indica o diretor-geral da Polícia Federal é o presidente da República. Todos os outros presidentes da República da história mudaram os seus dirigentes quando houve uma alteração de governo. A própria Dilma alterou quando o Lula deixou para ela. Então, ela poderia ter deixado o Lula. Ela mesma alterou, porque você quer colocar uma pessoa de confiança sua. Ou alguém que siga uma linha sua. Vamos lá, um dos motivos pelo qual ele poderia querer trocar. Vou te dar um exemplo prático, não sei se foi isso. Mas a Polícia Federal é quem dá os portes de arma para todos os cidadãos que queiram requerer porte de arma. Se você tem ali na direção da Polícia Federal uma pessoa mais desarmamentista, você tem pouquíssimos portes de arma sendo deliberados. Aham. Então, se você tem uma política mais armamentista, é natural que você coloque um delegado geral que olhe para a efetiva necessidade de uma maneira menos subjetiva. O que é efetiva necessidade? Quando você fala que você quer um porte de arma, você diz, olha, eu quero um porte de arma por causa disso. Por exemplo, porque eu moro num lugar muito perigoso, eu já fui assaltado várias vezes, porque eu tenho um comércio, ou porque eu tenho ameaça de morte, ou porque a minha ex-mulher é uma maluca, já tentou me matar 3 vezes, qualquer coisa, pode falar qualquer coisa. Agora, a avaliação disso é sempre subjetiva. Ele não existe uma coisa clara de como dar. Por exemplo, eu tenho porte de arma federal, que eu já tenho mais de 300 ameaças de morte. Eu apresentei, sei lá, 50 ameaças de morte e tive porte de arma deliberado. Agora, muito provavelmente porque a direção da Polícia Federal entendeu que aquela subjetividade da efetiva necessidade tinha mudado.
Então, ó, o presidente mudou, os direcionamentos mudam, a política pública muda. Tudo isso que tá falando faz bastante sentido, para ser sincero. Só Mas não é faz sentido mas- o Sérgio Moro não concordar com isso É, e sair do exato. Aí governo. vamos lá, vou te fazer uma pergunta então. Exatamente Você isso disse que que eu ia não faz falar. sentido ele não concordar com a mudança. É porque Quando você o fala isso, você Moro- fala isso concordando com o Moro e discordando do presidente ou concordando com o presidente e discordando do Moro? Não, eu não falo isso concordando com nenhum dos dois. Eu falo isso com É que base... chama a atenção que o Moro é um homem de confiança do Bolsonaro. Exatamente. Foi eleito com o Bolsonaro dizendo assim, ele terá plena liberdade Chama para atenção, trabalhar é. e tal, ele vai ter autonomia e não sei Na o quê. verdade, ele não foi eleito assim. Depois de ser eleito, ele confiou ao Moro ao Ministério da Justiça. Eles nem se encontraram antes dele ser eleito. O Bolsonaro foi eleito não pelo Moro e nem pelo pessoal do Moro. Não, tudo bem. O que ele disse, Ele foi o que eu estou procurado dizendo é pelo que ele Moro depois. falou que o Moro teria total autonomia. Liberdade. Isso mesmo. Agora vamos Certo? lá. Quando teve o primeiro decreto de armas, o Moro foi contra. E a política de armamento do Brasil, que o presidente prometeu na eleição e com isso ganhou a eleição, foi uma política armamentista. Aí você pega o ministro da Justiça, que não concorda com essa política armamentista, não assina o decreto que o presidente queria de armas, muda todo o entendimento do Ministério da Justiça em relação a isso, e ele é o cara que é o chefe da Polícia Federal. Aí o presidente fala, olha, então eu quero trocar o diretor da Polícia Federal. Você está querendo me dizer que naquela reunião em que o Bolsonaro falou que ia trocar e que não ia esperar fuder a família dele inteira, os amigos dele, não sei o quê, que ele ia trocar mesmo e que ele ia trocar, e se precisasse trocar o ministro, ele trocava o ministro. Você está querendo dizer que essa frase que o Bolsonaro disse nessa reunião não tem absolutamente nada a ver com a troca do diretor da Polícia Federal que ele trocou, mas tem a ver com a intenção do Sérgio Moro de barrar a flexibilização do porte de arma, é isso que você está dizendo? Não foi isso que eu disse. Tá, então o que você está dizendo? O que isso tem Quando eu comecei qual é a a falar, diferença entre essa frase que o Para Bolsonaro poder fazer disse? sentido a minha resposta, na hora que eu for editar isso daqui, eu vou colocar o começo da minha resposta de novo, tá? Não, você pode responder de Porque novo. o começo da minha resposta foi, não sei qual é o motivo, mas pode ser, por exemplo, pela política de armas. Tá, mas não parece isso. É um exemplo. Aí, você Pelo não que ele falou você naquela pode não- reunião. Aí pode ser que você não esteja satisfeito com a minha resposta ou com o meu ponto de vista ou com o exemplo que eu dei. Você quer que eu responda o que você Não, pensa. eu só quero que a gente Você pode pensar que foi por compatibilize. causa da família do Bolsonaro. E eu posso discordar que foi por isso. Não, tudo bem. Peraí, Carla. Não, calma. Tô calma. Eu só estou dizendo o seguinte. Se a sua suposição faz sentido, por que ele disse aquilo na reunião, por exemplo? E que é uma reunião fundamental para a saída do Sérgio Moro. Foi uma reunião fundamental para sair do Sérgio Então Moro. ele falar aquilo, mas não foi eu vou nem por causa mudar e disso. coisa e tal, e não sei o quê. A fundamentação da saída do Sérgio Moro em relação à reunião foi principalmente uma coisa que você está esquecendo, e você é um cara liberal, que eu sei, e gosta de liberdade, foi porque o Bolsonaro vira para o Sérgio Moro e fala assim, eu não quero mais ver senhora sendo presa em praça pública porque está trabalhando ou porque está tomando banho de sol. E você, como ministro da Justiça, e meus ministros têm que fazer alguma coisa. E o Moro pega e cala a boca e fica quieto. Aí vem o Moro, grava um vídeo depois dessa reunião e fala assim, qualquer pessoa que descumprir o fique em casa poderá ser conduzida para a cadeia. E poderá ser processada por isso e responder penalmente por isso. Pô, o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que é contra o fique em casa, pega e fala que as pessoas vão poder ser presas se quiser vender picolézinho na praia. Pô, é um troço assim. Então, o principal problema daquela reunião não foi o negócio da Polícia Federal. Foi o Moro ter fechado os olhos para as arbitrariedades que as pessoas estavam cometendo de prender gente na rua, de prender trabalhador. Tá, mas naquela frase, então, ele falou... Não, Saiu, como você pode existe dizer a que é. importância dessa frase. E vou te dizer uma coisa. Eu já tive todos os meus sigilos quebrados. Bancário, fiscal, telemático, telefônico, tudo que você imaginar já foi quebrado pelo Supremo Tribunal Federal. E eu respondo por tráfico de influência, porque eu tinha pedido para o Moro não sair, porque eu conversaria depois com o presidente para eventualmente ver uma vaga para ele no STF, porque era isso que ele queria. E ele finge que não. Ele diz, prezada, não estou à venda. Mas logo embaixo ele diz, não, isso já está sendo visto por outra pessoa. Tipo, a vaga já estava sendo vista por outra pessoa, mas ele não estava à venda. Então, aquela frase colocada por ele ali. Quem foi que divulgou essa conversa, esse Ele. print?
Por que tu não divulgou o resto? Eu divulguei o resto no dia seguinte, na CNN. Eu fiquei 2 horas no ar na CNN mostrando todinho. Porque assim, eu não mostraria, obviamente, mas quando Mas se aconteceu... ele divulgou... Se ele divulgou, e ele divulgou só essa parte, depois eu fui mostrar que existia um contexto para eu ter falado do STF, e que logo em seguida ele fala, não, outra pessoa está vendo isso, outra pessoa está conversando sobre isso. Ou seja, não precisa você conversar, outra pessoa está conversando. Aquela frase ali foi colocada para que o print acontecesse, para que ele colocasse no Jornal Nacional no dia seguinte. E ele não escolheu qualquer lugar para colocar, ele escolheu o jornal que mais bate no presidente. Então, eu te digo uma coisa, assim, eu tive todos os meus sigilos quebrados. Aí você fala, Carla, encontraram alguma coisa? Bom, a Polícia Federal perguntou para mim, por que você depositou 60 e poucos mil reais para o seu pai e 35 mil para sua mãe? Eu falei, tem alguma coisa de errado nisso? Eu não posso dar dinheiro para meus pais? Será que é porque eles são meus pais? Eu quero ajudar? E aí, não, é porque a gente precisa ver, porque é uma quantia meio fora do normal e tal. Eu falei, mas é que tá, são meus pais, eu não preciso responder isso para vocês. Vocês viram alguma coisa ilícita? Algum dinheiro ilícito entrando na minha conta? Não. Então, o que vocês querem? E aí, vou te falar uma coisa. Eu já fui 4 vezes na Polícia Federal. 4. Todas as vezes que eu fui... não digo todas, mas algumas das vezes que eu fui, o inquérito era conduzido por pessoas de uma forma que parecia que eu era vilã, que eu era corrupta. E por que isso? Porque qualquer lugar onde existam pessoas, existem fragilidades, porque o ser humano é imperfeito. Então, tem policiais que são imparciais e tem policiais que olham para mim e, porque eu sou conservadora, quer tentar escrafunchar. E já escrafuncharam muito e não acharam nada. Hoje, se eu tivesse assim, bebido meio grama, meio litro, meio ml de álcool e tivesse dirigido, eu estava na cadeia já, porque é impressionante como eles olham tudo. E eu te digo uma coisa, se Bolsonaro tivesse feito alguma coisa de errado, com tudo que existe contra ele, com diversas pessoas do judiciário, não só os ministros do STF, mas tem muitos procuradores, desembargadores, promotores, juízes, etc., policiais federais, que não suportam o presidente e que tentam pegar... Esse cara já estaria na cadeia se ele estivesse fazendo alguma coisa de errado. Não, mas você está conjecturando, né? Porque assim... Você também está. Por que o você caso... Você também estava agora há pouco. Por que você pode conjecturar e eu não? Não, porque você está do lado do presidente. Você está conjecturando a favor dele, dizendo o seguinte, porque... E todo mundo sabe que você é contra o Bolsonaro. Então, você pode conjecturar contra o presidente, não posso conjecturar a favor? Não, mas eu estou dizendo que você está conjecturando, mas eu posso ter conjecturado também. Então, assim, o fato de eu conjecturar não significa que você não pode. O que eu estou dizendo é o seguinte, é uma conjectura. Porque se eu perguntar para você assim, aqueles papos de rachadinha, onde eles foram parar? As investigações acabaram, não encontraram nada? Foi arquivado pelo judiciário, eu falei. Pelo STF? Não, por um desembargador do Rio de Janeiro, um grupo de desembargadores do Rio de Janeiro. Então, gente que não tem absolutamente nada a ver com nada, e simplesmente o sujeito pega lá, não, isso aqui não tem nada não, vamos engavetar isso e o caso simplesmente então, você morre. Está dizendo que quem inocentou eu não disse nada, só fiz uma pergunta. Está engavetando. Não sei, não conheço o desembargador. Se você dissesse para mim que quem engavetou foi o André Mendonça, aí eu ia dizer, puxa, é verdade, hein? O cara foi indicado pelo Bolsonaro, pode ter alguma coisa a ver aí. Agora, foi um desembargador que já era desembargador antes do Flávio Bolsonaro que ser ninguém senador. Conhece. Não sei. Eu não conheço. Você conhece? Não, eu não. Então, talvez o Flávio conheça. Eu também não faço ideia de Talvez o André Mendonça conheça. Olha a conjectura que você está fazendo. Aí quem está fazendo muita conjectura é você. Não, eu estou conjecturando porque existia uma investigação, mais de uma investigação. Olha só, o que existe para mim são os fatos. Fato é, o caso contra o Flávio foi arquivado. Fato é, o presidente já teve sua vida escrafunchada e continua presidente. Fato é, eu tive minha vida escrafunchada, todos os meus sigilos quebrados e continuo solta. E o STF abrindo inquérito contra mim toda semana. Tá, o Lula foi solto. O Lula foi solto por um cara que ele indicou para ser ministro, né? E foi solto descondenado, ele não foi inocentado.